Olá, amigos da TVL, está começando o programa Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar de futebol. Terminou o Campeonato Brasileiro de Futebol, definidos os clubes que vão representar o país na Taça Libertadores de América no ano que vem, aqueles que vão para a Sul-Americana, os 4 rebaixados, né? Vão fazer companhia Botafogo e Criciúma, a dupla Bavi. Depois da rodada de ontem, Vitória e Bahia acabaram perdendo seus jogos e o Palmeiras empatou o confronto com o Atlético do Paraná, sobrevive no Campeonato Brasileiro, permanece na Série A. E nós vamos falar com ênfase, com destaque, hoje do Clube Atlético Itopava. É que neste domingo chegou ao final a Copa Kaiser, promovida pela AFA-Blu, e a competição terminou no jogo disputado no estádio Guilherme Enzio, no placar 2-2. No placar agregado, o Atlético venceu o jogo de ida, o Salto do Norte por 1-0 e acabou de forma invicta ficando com o título. Por isso convidei para participar do programa hoje o presidente do Clube Atlético Itopava, Valmiro Herter. Prazer tê-lo aqui no programa, seu Valmiro. Muito obrigado por essa oportunidade que sempre vocês dão para nós, e uma parceria de muitos anos, né? E agradecer todos os ouvintes e também os assistentes, né? E agradecer tudo que vocês sempre fizeram, a imprensa fez por nós, é isso que a gente quer agradecer. Bom, mas nós também agradecemos ao trabalho feito lá no Atlético, porque são mais de 30 anos de um time em campo, dando alegria para o pessoal das Itopavas. Também convidei o Egídio Beckhauser, que volta no programa, agora é campeão, né, Egídio? Verdade. Boa tarde, né, Minosso, espectadores, seu Valmiro. E a satisfação enorme estar aqui no seu programa, né? Bom, o jogo, ou os jogos, né, porque foram 180 minutos, foi um jogo disputadíssimo, ontem mesmo com aquele calor, aquele sol escaldante, mas em campo as duas equipes brigaram e o Atlético fez permanecer a vitória. Verdade. Foram 2 jogos distintos, né? O primeiro jogo fora de casa, onde, em função até da dimensão do campo, né? Um jogo mais truncado, né? De mais contato, e onde a gente foi feliz e conseguimos sair com a vitória. E ontem já, principalmente na segunda etapa, um jogo mais aberto, né? Onde prevaleceu já a força ofensiva das duas equipes. Valmiro, o senhor está no Atlético desde a sua fundação, né? O Atlético teve origem do Laranjeiras, que era um time ali da Itopava Central, com o Cruzeiro da Tatutíba. Mas lá, 30 anos atrás, né? 33 anos. O Atlético foi fundado dia 3 de abril de 1981. Aí foi feita essa função e desde lá a gente começou a usar o estádio Guilherme Enzio. Pois é, e aí o senhor, o Romeu, quais foram aqueles abnegados que deram o pontapé inicial? O pontapé inicial foi aquela época, foram assim, o Romeu, o Ricardo, fui eu, aí tinha o Mário Forta, o Barata, que era o Tubi, Gerd Fritz, que o pai dele, o Lauro Fritz, que tinha o Emo Pagelkop, Maravilha, que era o Ingmar Baldur, que foi o primeiro presidente, eu fui o primeiro tesoureiro na época, né? Igor, Gerd. Então foi uma equipe assim que, Franz Nagel, que hoje também assim a gente tem que agradecer muito tudo que ele fez por nós, Edson Kestner, que também não estão mais, que nem o Franz. Então foi uma equipe assim que eles tinham um time de futebol que assim que lá que se fundou o Clube Atlético Itopava, e eles, todo mundo assumiu também a parte da diretoria, né? Pois é, e o técnico que mais treinou o Atlético foi o Ivo Billa. E o Ralf Billa. Esse foi assim um líder e também que hoje assim que a gente precisa do Clube Atlético Itopava, ele tem tudo guardado e anotado, e pode desde o começo do Atlético. Ele tem todas as estatísticas do Atlético. E mais, indicou o Beckhauser para ser técnico, foi isso? Para ser técnico. Foi ele que indicou. Avalizou. Avalizou, né? E bacana, não foi o presidente então que avalizou, não, foi o ex-técnico. Foi ex-técnico, Que responsabilidade, hein? Verdade, substituir o seu Ivo, Paulista, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Pois é, mas me estranhou ontem lá no espaço, na área técnica, você e o Paulista, eu achei que em determinado momento os dois estavam comandando o time. Verdade, mas a gente divide as responsabilidades também com o Adriano, que
a montagem do plantel, ela foi feita por nós todos, né? E às vezes uma segunda pessoa, ela te dá um feedback do que está acontecendo. A gente está muito entretido no jogo, né? E acaba não tendo a visão exata, né, do que está acontecendo. Então, um terceiro, uma segunda pessoa, ela contribui bastante. E a gente não pode... Nós temos que tirar proveito, né, de toda a leitura de jogo que tem o Paulista, o próprio Adriano, né? Da vivência que eles tiveram aí no futebol. E nós temos que ser humildes e eles agregam muito, né? Seja no vestiário, no dia a dia, na semana, né? Então, além da diretoria, mas eles que estão diretamente ali dentro do campo, contribuem bastante com o nosso trabalho, né? Nós falamos do técnico que mais tempo treinou e ganhou títulos também, muito, né? Muitos. Diga-se de passagem, ganhou muitos títulos o Ivo treinando o Atlético. Ganhou né? muitos títulos. Mas os jogadores que marcaram época, e o senhor lembra? Eu me recordo do Polegar, que depois veio a jogar no Metropolitano, Sim, né? sim. O Bicudo, que voltou agora. Voltou agora, né? Digo, se a gente começar que digo essa assim estatística e essa relação hoje assim, quem assim tem isso tudo na mão é o Ivo, mas assim a gente que se lembra, assim, jogadores que vieram assim hoje, assim que começou o Atlético e também assim foi o Tubi também, que foi um jogador assim exemplar, que nunca saiu do Atlético, parou o futebol, mas parou no Atlético, né? Então era que nem o Barata, aí o Ademir Goy também, o Maurílio. Então tinha muitos jogadores, que nem o Romeu também, deixou de jogar futebol porque se machucou, o Ricardo. Então, o que eu digo assim, tem história. Depois de 90 também, assim, veio o pessoal de Pomerode, Marinho, o Max, que era goleiro, né? Então, que eu digo, a gente teria, assim, horas para contar que... Mas qual foi o jogador que o presidente não esquece, assim, que se identificou e fez história no Atlético? Acho que, assim, hoje também, que não se esquece, assim, a gente teria muitos nomes, né? Mas, assim, que nem o Paulista também, o Zé também foi que sempre vestia camisa, e também, eu que digo, o Erno, o Bublitz também. Mas, assim, eu acho que continuou, começou o Atlético e terminou, parou de jogar, foi o Tubi, que é o Gerd Fritz, que eu acho que sempre levou o futebol, o nível dele sempre era igual, nunca mudava, né? Então... acho que se marcou assim, não desmerecendo ninguém, né? Mas foi um jogador que nunca deixou de desejar, né? Egídio, puxando para a atualidade, gostei muito do Catão ontem, não só porque ele fez o passe para o Bruninho fazer o gol, o Bruninho também jogou bem. O Bicudo, no alto dos seus quase 40 anos de idade, parecia um garoto, e depois no final do jogo, se emocionou, chorava, enfim, né? Sim, era um grupo, uma equipe de homens, né? Nós fomos campeões com propriedade, né? Nós ganhamos, fomos invicto, né? Jogamos contra uma grande equipe, né? A equipe do Salto Norte, com excelentes jogadores, muito bem treinada, bem organizada, e tivemos mérito, né? Em sermos campeões em cima de uma equipe que já tínhamos vencido em outras temporadas. Nós percebemos um time leve, de bom toque de bola. Perfeitamente, perfeitamente. Vendeu caro a derrota, Sim, né? E sim. a perda do título para o Atlético. Valoriza ainda mais a conquista do Atlético, né? Com certeza, Minoso, com certeza, né? Uma equipe que investe também, assim como o Atlético Passo Manso, né, investe. E outras equipes que ficaram para trás, hein, né? O Floresta, o Atlético Pomerodense, que tinha uma bela equipe também. Sim, porque na verdade foi o campeonato regional. Sim, sim, muito bem organizado, né? E foi, assim, valorizou muito essa conquista, né, do Atlético. Já é tradição a presença do público, mas eu imagino que ontem nós tínhamos o quê lá? 1000 pessoas, presidente? Eu acredito, ou até um pouco mais, mas assim, a expectativa acho que era que a gente viu. Ingressos custavam o quê? R$10? R$10, Deu para faturar um dinheirinho? Deu pelo menos para pagar a despesa, né? Falar em despesas, a promotora do evento paga a arbitragem, né? Então é um custo a menos. Custo bem menos, né? Então hoje a gente tem o custo com os próprios jogadores, né? Então assim, as despesas extras, né? Mas assim, arbitragem, essas coisas, então hoje vamos para a Copa. E custa muito montar um time da qualidade do quilate do Atlético aí para... Hoje que eu digo assim, a gente vê cada vez mais difícil, né? A gente vê os clubes menores como gostariam até de participar, mas acho que cada vez é mais difícil, mais dificuldade para você manter um time hoje. Ou você monta de altura
que os outros, ou você vai ser um Apenas participante. participante. Para competir tem que ter... Bom, Então, além desses abnegados como o senhor, que põe lá do bolso, tem alguém, empresas da região que apoia. Nesse ano nós tivemos o caso aí do Passo Manso, né, que abraçou a isso eu causa acho do que Atlético. a gente tem que agradecer a parceria deles, né, o Passo Manso, a família Lois lá, que assim hoje acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque só o Atlético hoje não teria condições de tocar um time de futebol, né? Nós não temos estrutura para isso, né? Então essa parceria com as empresas que nos estão ajudando, patrocinando, então se nós não tivesse isso, nós não teria mais condições de tocar um time de futebol desse nível, né? O Becausi fica mais tranquilo, né? Porque daí com dinheirinho é possível selecionar, buscar jogadores de mais qualidade. Perfeito, perfeito. E é como o seu Romero falou, para que consiga montar uma equipe competitiva, tem que ter um investimento, né? E essa parceria Atlético e Passo Manso, ela resultou aí em bons frutos, né? E como ele falou, um agradecimento especial, né, ao Gerson Lois, ao Renato lá da HLS, né? O Gerson saiu do hospital na quinta-feira, fez uma cirurgia e estava lá de muleta assistindo o jogo. De novo, ele já não tinha sido hospitalizado um tempo atrás. Problemas de saúde, né? Mas essa paixão pelo esporte, seja o futebol, o futsal, e toda a família, né? Os irmãos, o pai acompanhando pela... Então, o bairro Passo Manso também envolvido, né? Então, a junção aí da Itopava Central, do Passo Manso, em função do Atlético, né? Isso tudo se torna grandioso, né? E faz com que venham as conquistas, né? E esses jogadores, claro, atuam pelos clubes da região, seja no campeonato da Liga, agora na Fablu, até no futsal, mas eles têm as atividades, o dia a dia no trabalho. Eu mesmo convidei o jogador Vando, que fez os 2 gols do Salto do Norte, para participar aqui, né? E ele me disse, olha, eu trabalho das 7 da manhã até 5h30, não tem como, né? Sim, sim. E aí eu disse, mano, não dá para negociar lá com a empresa, não, eles vão descontar no final. Então há uma responsabilidade, né, com o dia a dia, o trabalho. Claro, tem outras funções, né? Eles não vivem somente do futebol amador, né? Então é um complemento, né? Valmiro, como é que acontece? Vocês pagam por mês, pagam por jogo? Acho que os jogadores hoje recebem por jogo, né? Por jogo, né? Depende da qualidade e o tamanho do cachê. Então, essa situação fica na comissão técnica de futebol hoje, que é o Egídio, o Adriano, o Lois e o Zé Milton, o Erno, o Romeu, que mais cuidam dessa parte, o Adi, né? Então, assim, que eu digo, hoje nós temos uma equipe grande, assim, a gente fica feliz que hoje, assim, tem nome de presidente, mas assim, nós temos uma equipe de 20 e poucas pessoas que o Gílio sabe, assim, a gente faz uma reunião, todo mundo está lá e todo mundo tem a sua opinião, então isso engrandece, assim, não é que eu vou impor as coisas, então a gente tem, assim, troca ideia, então cada um tem sua valorização, então eu acredito que desde a pessoa mais humilde, por causa disso o Atlético está funcionando hoje. E termina o jogo, já recebe o cachê? Como é que é? É assim que funciona, né? O Atlético é uma equipe que, com toda a sua tradição, sempre honrou os compromissos, né? Porque às vezes o atleta ele joga aí numa equipe e acaba não recebendo, né? No então, profissional, inclusive. É que ele sabe que ele vem para uma equipe, que são pessoas sérias, né? O Gerson Lois também, né? Que já está no futsal e no esporte amador há muito tempo também, sempre honrando com os compromissos, né? Então, o jogador vem, sabe que a função dele é só jogar e que o que foi acordado ele vai estar recebendo, né? E teve lesão ou coisa parecida, ele vai ter o amparo também, né? Porque são pessoas que, como o seu Ramiro falou, são muitas pessoas envolvidas, né? E que gostam e fazem daquilo, né, com paixão, com amor, né? E dão todo o suporte para os atletas. Bom, no campo Atlético foi campeão invicto. Só para relembrarmos aí os 2 jogos da final, né, a decisão, no primeiro jogo o Atlético venceu por 1-0. Quem que fez o gol lá? Foi o Seco. O Seco fez lá. Isso. E voltou a marcar nesse domingo, ele e o Bruninho. E o Vando fez os 2 gols da equipe do Salto do Norte. Agora o Seco teve uma oportunidade, né, quando o jogo estava 2-1 para o Atlético, ele e o goleiro, o Cris, né? Era para matar o jogo. Não há, verdade. Saiu de mano com o Cris, né? Poderia ter
feito 3-1, né? E aí não... Acho que tinha eliminado o jogo, né? Agora me desculpe a falta de conhecimento. É o mesmo que jogava futsal ou não, esse Seco? Não, não, Só, não. só o nome que é Não, igual. não, é o Seco. Você lembra do Seco que jogava? É meu amigo particular, Então. né? Esse tá morando em Joaçaba, né? Se aposentou do futsal. Mas era um belo jogador de futsal. Não, era um craque, né? Daqui a pouco o Valmiro falou no Marinho. O Marinho, eu acho que parou. Não sei se parou, né? Porque foi o cara que eu mais vi jogando bola. Era salão e futsal, né? Aquele jogava a semana toda, né? Era futsal e campo. Campo, né? Então... Ali em Dayal fez história. Em Pomerode, aqui também, né? Esse Seco que você comentou aí, ele se aposentou, né? Jogou na seleção italiana há muito tempo, né? Hoje ele mora em Joaçaba, tem uma empresa lá de terraplanagem e está, inclusive, assumindo o time de Joaçaba agora de futsal. Pessoa maravilhosa e um craque, bem lembrado aí. Por falar em aposentadoria, o Marcel, que vocês conhecem também, vai se aposentar, esteve no programa, fez o comunicado e vai ter o jogo da despedida na sexta-feira à noite no ginásio do Galegão. E por falar em futsal, hoje, 19 horas, acontece a decisão da liga entre Intelli e Sorocaba do Falcão. No primeiro jogo, Sorocaba levou a melhor como mandante e ganhou, portanto tem a vantagem do empate hoje. Vamos ao futebol, Campeonato Brasileiro de Futebol, que apresentou no final de semana a última rodada, Figueirense 1, Internacional 2, Corinthians 2, Criciúma 1, Coritiba 3, Bahia 2, já estamos falando dos jogos do domingo, Botafogo e Atlético Mineiro 0-0, Vitória 0, Santos 1, Goiás 4, Chapecoense 2, Sport 1, São Paulo 0, Cruzeiro 2, Fluminense 1, Grêmio 1, Flamengo 1, Palmeiras 1, Atlético do Paraná também 1. Com os resultados, o Cruzeiro, campeão já antecipado, chegou a uma marca histórica de 80 pontos. Vice-campeão, o São Paulo, 70. Internacional e Corinthians, 69 pontos. Atlético Mineiro, 62. Esses 5 estão na Libertadores de América do ano que vem. O Atlético Mineiro, por ter sido campeão da Copa do Brasil. O Corinthians entra como 4º colocado. Perdeu no critério de desempate no número de vitórias, empatou no número de pontos com o Internacional, que é 3º, o Inter vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Vão disputar a Sul-Americana. Fluminense, Grêmio, Atlético do Paraná, Santos, Flamengo, Sport e Goiás. Essa turma que ficou nessa posição intermediária aí, em férias prolongadas, não vai para Libertadores nem para a Sul-Americana. Figueirense, Coritiba, Chapecoense e Palmeiras. E o Figueirense, por 1 ponto, né, ou perdeu no saldo de gols a vaga para o Goiás, de representar o estado na Sul-Americana. A dupla Bavi, Vitória e Bahia, o Botafogo e o Criciúma rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Eles saem da Série A, entram na Série A Joinville, Avaí, Vasco da Gama e Ponte Preta. Egídio, tens alguma identificação com o time desses aí que nós mostramos, não? Opa, eu estou muito feliz porque o meu Vasco volta para a Série A, né? De volta à Série A. Que não deveria ter saído, né? Pois é. E volta o Eurico Miranda agora, né? Eu tenho dito que o legado que o Dinamite deixou foi permitir a volta do Eurico Miranda. E o senhor? Olha, vou ser bem sincero, eu sou o Clube Atlético Itopava. Olha só. Pois é, e por falar no futebol profissional e fazer uma associação com o Atlético Itopava, foi lá no Guilherme Enze, no Atlético Itopava, que nasceu o Metropolitano, né, presidente? Que nasceu lá, porque inclusive foi cogitado naquela época assim que o clube, eles queriam levar o Clube Atlético Itopava para um time profissional, mas na época também a gente não tinha nem assim uma identidade, não tinha, então assim, o risco era grande, a gente também tinha muito receoso, então o Afonso decidiu montar o Clube Atlético Metropolitano, então, mas que foi fundado lá no Atlético. Né? O Afonso Rogério, que andou lá pelo Corinthians, aí topava central depois no Atlético, e aí teve uma participação importante, foi o mentor intelectual do surgimento do Metropolitano, Haroldo Paz, que inclusive na semana passada recebeu o título de cidadão blumenauense aqui na Câmara, por sugestão do vereador Antônio Veneza. E o Haroldo também teve participação importante nessa sugestão. E lá, então, foi plantada a semente. Que germinou. O Metropolitano continua fazendo treinamentos lá, né? Vocês têm uma parceria. Estão treinando até hoje lá. Hoje é o treinamento deles lá também. Eles fazem um trabalho lá com vocês. Todos, tira negócio de lavação de roupa, roupeira, isso tudo se encontra hoje ainda no Atlético, lá por enquanto. Bacana. Né?
E como é que vocês fazem para cuidar daquele gramado lá? Porque está bem cuidadinho. A gente tem que agradecer uma pessoa que nós temos que começou a trabalhar com o Metropolitano hoje, assim, é uma pessoa lá do bairro, assim, que tem conhecimento, então a gente, assim, que faz o trabalho, que eu digo, a gente não é insubstituível, mas hoje para achar uma pessoa dessa para fazer isso, a gente ajudou em equipamento hoje também para ele ter mais facilidade, mas é uma pessoa muito caprichosa, você não precisa estar aí mostrando, fazendo, ele faz melhor que a gente precisa e não precisa ficar pedindo muita coisa. E quem é ele? O seu Ivo Trash é que trabalhava antigamente na prefeitura e hoje ele faz como assim, trabalha, tem a sua lavoura ainda, mas trabalha todo dia, meio-dia, lá no Atlético. Então ele trabalha na lavoura, ele conhece o que a grama precisa, que né, precisa, Egídio? né? Verdade, porque o campo ali é um tapete, né? Muito bem cuidado. Tem campo profissional que não é assim, fica distante, muito certeza. distante. E é bastante usado, né? Que o metrô usa, tem as patotas, nós jogamos, então o campo é bastante castigado. Então para ele manter assim, a gente tem que só agradecer, né? E o campo lá do Atlético, o estádio Guilherme Enzi, é um dos poucos da região que tem iluminação também, né? Tem pouco que tem iluminação, né? Vamos falar de Libertadores, porque há pouco a gente mencionou aqui o Campeonato Brasileiro e a definição do brasileiro, né, encaminha os nossos representantes. Aí nessa fase de pré-Libertadores, que começa no início de fevereiro, o Corinthians, como quarto colocado, vai para pré. Corinthians que aceitou o pedido de demissão do Mano Menezes no sábado. Agora se fala em Oswaldo de Oliveira e também no Tite, são os nomes mais cotados lá no Corinthians. Corinthians espera pela definição do representante 3 da Colômbia, pode ser o Santa Fé, por exemplo. Tem uma série de clubes lá que precisa ainda da definição do campeonato colombiano para saber quem o Corinthians vai enfrentar. Virando a página para os grupos, a fase de grupos, no grupo 1 está o Atlético Mineiro, que é o campeão da Copa do Brasil, virá um representante da Colômbia, o Colo-Colo do Chile e o Atlas do México. No grupo 2, o campeão da Libertadores, que vai agora disputar no final do ano Mundial, o São Lourenço do Papa Francisco, o São Paulo Futebol Clube, o Danúbio do Uruguai e o ganhador do jogo 6 do Corinthians contra um colombiano. Quem passar ali, então, nós podemos ter Corinthians e São Paulo, um clássico paulista, já na fase de grupos. Isso se o Corinthians, imaginamos que vai passar da fase de pré-Libertadores, que não faça o que já fez com o Tolima, onde ficou no caminho, né? Mais tarde, depois, acabou ganhando a Libertadores. Grupo 3, Cruzeiro, Mineiros da Venezuela, Universidade Sucre, lá da Bolívia, e o ganhador do jogo 1, que pode ser o Huracán da Argentina. No grupo 4, o Emelec do Equador, o Internacional, Universidade de Chile e o ganhador do grupo da pré-Libertadores do jogo, o confronto 4. E aí, claro, os outros grupos que não tem brasileiros, né? Só para senhores e senhoras terem uma ideia aí, por exemplo, o River Plate, que volta à Libertadores, está no grupo 6, né? O Boca é provável que dispute uma fase de pré-Libertadores. Enfim, essa é a situação aí da Taça Libertadores, onde estão os brasileiros, que estarão em campo já no mês de fevereiro. O Corinthians, o primeiro, vai estrear e depois os outros na fase de grupos da Taça Libertadores de América. Voltando aqui para o técnico campeão da Copa Fablu, Copa Kaiser, Egídio Beckhauser. Esse grupo era um grupo de jogadores jovens, alguns experientes como o Bicudo. Foi difícil montar esse grupo que resultou na conquista do campeonato? Olha, nossa, essa é uma equipe que já vem jogando junto há bastante tempo, né? Desde 2012, lá em Pomerode, quando nós fomos campeões, e foi mantida uma base, né? Então, com essa parceria do Atlético e o Lois, o Passo Manso, esses jogadores migraram, né, para o Atlético. E aí, lógico, algumas peças pontuais, né, que foram vindo para agregar, né? Mas é uma mescla de jogadores experientes, né, jogadores jovens, mas muito comprometidos, né? E tava dando na trave, né? Por 2 vezes a gente ficou aí no meio do caminho. Ano passado a gente perdeu a final da Copa Kaiser em casa. E esse ano perdemos uma semifinal, inclusive
para o Salto do Norte, né, no primeiro semestre. Isso no campeonato da Liga. Da Liga também, né? Que o Asa Branca da Piúna foi o campeão. Perfeitamente. E agora veio o título tão esperado, né, por todos, que para consagrar aí o trabalho e a persistência, a confiança da diretoria, né, e da torcida nessa equipe. Presidente Valmiro, a premiação da patrocinadora aos clubes, ao Atlético, inclusive pela conquista, o troféu foi entregue ontem. Foi. Mas a festa, a cerimônia, digamos, né, será essa semana ainda? Na quinta-feira, aqui no Guarani Esporte Clube. Então, Vai ser uma festa bonita, né? Então, vai ser com todos os jogadores, os integrantes do clube. Então, assim, vai ser uma festa, eu acredito que sim. Que muita gente esperou por muito tempo já, né? Pois é, além da conquista em campo, presidente, já faz um tempinho que aconteceu uma outra conquista fora de campo e nos tribunais, que foi o Atlético ter a sua própria sede, o estádio Guilherme Enzi. Foi uma demora de cerca de 10 anos para acontecer. Mais que 10 anos a gente lutou por essa demora, né? E sempre foi um sonho também do seu Guilherme que essa praça ficasse para as Itopavas, então acho que foi assim, hoje a filha dele que é viva ainda no Geno, o Bauer lá, e a Crista, então acho que hoje também assim a placa que foi colocada, aquela vez a gente fez uma homenagem ao seu Guilherme, que ele sempre, o desejo dele que isso ficasse para Itupava, para o pessoal se divertir, ter uma praça de esporte, então foi uma luta bem difícil. Porque aquela área pertencia antigamente à empresa Frigor, né? Frigor. Por isso que o senhor fala no Guilherme Enzi, que foi o homem responsável pela doação, né? Pela doação, como digo, ele quis ainda fazer a doação, falou verbalmente, mas nada foi feito por Não foi documentado. E aí que pegou essa luta jurídica. Jurídica, né? Então, assim, a gente tem que só agradecer que tudo assim que hoje, o patrimônio que o clube tem, a identidade, eu acho que dá para se fazer bastante coisa e sempre vai ficar para Itopava, que a gente espera que o pessoal um dia, se nós não estamos mais, que alguém possa dar continuidade disso, né? Egídio, muito obrigado por estar aqui no programa. Vai continuar com a aval do Ivo e do Valmiro, comandando o Atlético. Está renovado o contrato, presidente? Está renovado. A nossa parte, então, sim, vai né? virar onda tranquilo. Valeu, meus, obrigado pela oportunidade, né, por você e estar sempre acompanhando o esporte amador, né, não só o futebol, todas as outras modalidades, a gente sempre acompanha, né, por tudo que a TVL faz aí pelo esporte do nosso município e da região também. Presidente, muito obrigado, boa virada de ano e que o Atlético, ano que vem, mantenha, né, esse formato de trabalho para continuar buscando títulos. A gente queria agradecer e desejar um Feliz Natal e próximo ano novo para vocês todos e toda a nossa equipe, todos os jogadores, toda a torcida, porque tudo mérito deles também, não só nosso, né? Que uma andorinha não faz a festa, né? Se não todo mundo ajudar, as coisas não saem. Valmiro Herter, Egídio Beckhauser, presidente e técnico do Clube Atlético Itopava, respectivamente, o Atlético campeão da Copa AFA-Blu. E assim, meus amigos, o programa Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Já está aqui o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar em seguida o TVL Notícias. Você pode ver o Meia Hora no reprise desta segunda-feira, às 19h15 e às 23h30. A todos um grande abraço e uma boa semana.